Bom, boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso curso, né, de História do Pensamento Econômico. Essa aula é a aula síncrona para a turma 1 e assíncrona para a turma 2. Essa aula é referente ao dia 8 de junho de 2021. Essa semana eu vou dar aula síncrona para a turma 1, tanto nessa terça-feira, dia 15, quanto no dia 18, que vai ser na sexta-feira, para repor aquela aula lá daquele feriado de 4 de junho, que foi ponto facultativo, né, depois do feriado de Corpus Christi. Certo? Semana passada eu não fiz isso, que eu acabei me vacinando na sexta, né? E aí, enfim, tivemos contratempos, não deu para dar aula na sexta, no dia 11, né, de junho. Bom, a gente vai dar continuidade aqui à discussão, né? Vamos encerrar hoje a discussão do liberalismo econômico, tratando do último dos três autores, né? Que contribuíram na transição da economia política clássica, Smith, Ricardo, Malthus, etc., para a economia neoclássica, né? Então, aqui estamos falando basicamente de autores que lançaram os fundamentos teóricos da economia neoclássica, tá? Da economia neoclássica. Então, nós estudamos o Bentham, nós estudamos o Jean-Baptiste Say, e vamos encerrar a discussão com a análise do pensamento econômico de Nassau Sênior, né? Depois do pensamento econômico de Nassau Sênior, nós vamos fazer a discussão do pensamento da teoria econômica de Marx, e finalizando a teoria econômica do Marx, uma semana depois, né, nós vamos fazer a nossa segunda prova. Com relação à correção, eu já expliquei aqui na aula anterior, né, na gravação, basta assistir a gravação anterior, que a primeira prova só vai ser entregue após o dia da segunda prova, certo? Após o dia da segunda prova. Então, tem que fazer primeiro a segunda prova para depois receber a primeira. Então, em breve vocês vão estar com a provinha de vocês em mãos. Ok? E no caso da segunda prova, eu não vou demorar tanto para corrigir. Já quero deixar logo ela corrigida, para depois só ficar com a terceira prova, né? Que será provavelmente no último dia do curso. Do nosso curso. Então, vamos lá. Então, eu vou projetar aqui para vocês. A minha tela. Lembrando que eu vou enviar esses slides para vocês. Certo? Vocês conseguem enxergar aí? Sim, professor. Obrigado. Então, o nosso último autor aqui, né, dessa corrente, né, o subjetivismo racionalista, é o Nassau Sênior, um autor que nasceu no final do século XVIII e faleceu já na segunda metade do século XIX, né, no ano de 1864. Então, Say é contemporâneo do Marx, é contemporâneo do Malthus, contemporâneo do Ricardo, do Smith, né? Então, ele teve a oportunidade de ler os principais autores da economia política inglesa, né, do século
na virada do século XVIII para o século XIX. Bom, então eu vou dar aqui falar aqui alguns dados aqui biográficos, né, do Say, né? Então, o Say, ele foi nomeado, né, foi o primeiro catedrático nomeado de economia política da Universidade de Oxford, no ano de 1825, né, pleno século XIX. Então, a Universidade de Oxford, até hoje, é uma das principais, né, universidades, um dos principais cursos de economia do mundo, né, é um curso de ponta, e ele é considerado o primeiro catedrático, né, na área de economia política. Como eu argumentei no início, o Say foi um importante precursor da economia neoclássica, então, muitos dos fundamentos teóricos, muitas das premissas, né, que são, digamos assim, a pedra angular da economia neoclássica, foram desenvolvidas pelo Nassau Sênior, assim também como Jeremy Bentham e, de certa forma, também o Jean-Baptiste Say. Né? As principais contribuições desse autor são a discussão relativa ao método na economia política, né? Então, do ponto de vista da historiografia do pensamento econômico, o Nassau Sênior é considerado como o primeiro autor que fez uma abordagem explícita acerca do método, né, na análise econômica, né, na economia política. Então, ele fez uma discussão, né, sobre a questão do método. Né? Então, isso é um importante elemento a ser considerado na análise do pensamento de Say. Ou Say não, desculpe, Sênior, Nassau Sênior. Ele também deu contribuições para a teoria do valor-utilidade, né? Mas aí, do ponto de vista do desenvolvimento da teoria do valor-utilidade, o Bentham ele foi mais adiante, né? Porque ele chegou a desenvolver a noção de utilidade marginal, como eu expliquei na aula anterior. Certo? E, além disso, ele desenvolveu a teoria do lucro e da renda da terra, né, que tem um fundamento eminentemente moral. Né? Então, com essa teoria aqui que ele desenvolveu do lucro, né, que é uma teoria da distribuição da renda, né, que é a teoria do lucro e da renda da terra, né? Então, ele deu contribuições do ponto de vista do desenvolvimento da teoria da distribuição funcional da renda, né, que depois servirá de apoio para desenvolvimento na economia neoclássica. Né? Então, muito do fundamento da teoria da distribuição neoclássica já estão presentes na análise do Sênior. E a importância, né, dessa teoria do lucro do Say é que a consequência lógica, né, quando a gente estuda essa teoria, é de que no capitalismo não há exploração, não há exploração de classe, não há exploração econômica. Tá? Então, por isso que o Hunt considera que a teoria do lucro de Say é uma espécie de justificativa moral, né, para a remuneração do capital. Então, essa teoria ela tem um fundamento ideológico e moralista. Tá? Ou seja, ela está alinhada com os interesses da classe dominante, da burguesia. Tá? É isso que o Hunt vai... Essa análise, não, essa hipótese que o Hunt vai desenvolver ao longo do capítulo dedicado ao Say. Tá? Seção, na verdade, seção de um capítulo, né, que ele também trabalha o Bentham e o Say, né, no capítulo do livro dele. Bom, antes de passar, né, para a análise mais detalhada de cada um desses elementos aqui, teoria da utilidade, discussão sobre a teoria do lucro e da renda da terra, eu quero perguntar o seguinte a vocês. Vocês receberam a gravação do dia, no caso de vocês, dia 4 de junho, que eu enviei ontem, se eu não me engano? Eu recebi. Alguém ficou sem receber?
Alguém não recebeu dessa turma, da turma 1? Então, posso continuar, né? Então, vamos lá. Bom, então, antes de passar para a análise, né, detalhada das contribuições do SEI, vamos passar aqui em revista o contexto histórico, né? Então, do ponto de vista histórico, boa parte do século XIX, em boa parte do século XIX, a classe operária, né, a classe trabalhadora, já começava a sofrer todas as consequências da industrialização, né, da Revolução Industrial. Então, em vários países, a classe operária já sofria com níveis subhumanos, tanto de exploração quanto de degradação física e também moral, né, de certa forma. Então, no século XIX, por exemplo, você tem a Comuna de Paris. Né? Então, isso já é um sintoma da rebeldia crescente da classe operária, certo? Então, durante esse período, durante o século XIX, é esse crescimento da miséria, dos níveis de exploração, de degradação, né, da classe trabalhadora, que vão permitir, por exemplo, o desenvolvimento do pensamento socialista, seja do socialismo utópico, seja do socialismo científico, né, que tem como principais expoentes o Marx e o Engels. Né? Mas o século XIX já não é um século tão virtuoso, né, do ponto de vista social, né? Então, as consequências negativas da Revolução Industrial, que já se faziam presentes no final do século XVIII, a gente viu isso em aulas anteriores, né? Principalmente na análise do Malthus, vocês devem estar lembrados, né? Malthus tem uma visão pessimista sobre o futuro da humanidade, como está ilustrado lá na teoria da população que ele desenvolveu, né? No ensaio sobre a população, melhor dizendo, que ele desenvolveu. No século XIX, isso fica mais evidente ainda, né? Porque é a partir desse século que a classe operária vai procurar se organizar como consequência dos níveis de exploração e de degradação aos quais ela estava submetida, né, ao longo do século XIX, em função do aumento do desemprego, do aumento da miséria, certo? Então, todos esses elementos, de certa forma, influíram no pensamento econômico do Nassau Sênior. Tá? Então, ele foi contemporâneo, né, desse levante operário que estava ocorrendo em vários países. Né? Então, o mais significativo, por exemplo, é a Comuna de Paris. Né? Vocês já devem ter lido em história. Mas, o século XIX, diferentemente do século XVIII, né, que chegava toda a perspectiva otimista, etc., né, sobre o futuro do capitalismo, até porque se tratava de um sistema novo, né, estava se consolidando com a Revolução Industrial, então tinha uma perspectiva otimista, né, etc., o capitalismo poderia promover o bem-estar, né, o progresso econômico, e não só o progresso econômico, mas como esse progresso também ele fosse, a ideia era essa, né, que esse progresso também fosse compartilhado, né, pela maioria, né, da população mundial, etc., etc. Então, essa perspectiva era muito otimista. Mas a partir do final do século XVIII, e principalmente ao longo de todo o século XIX, aí essa perspectiva ela vai diminuindo em função das consequências, né, negativas da Revolução Industrial, do crescimento desordenado das cidades, do aumento do desemprego, da miséria. Então, você tem um acirramento dos conflitos de classe ao longo de todo o século XIX. Né? Então, o Nassau Sênior ele é contemporâneo, né, desse século conturbado, né, sob todos os aspectos, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista, inclusive, econômico. Né? Então, ao longo do século XIX, também vão ocorrer várias crises, né? Não à toa que já no século XIX começam a aparecer as primeiras teorias da crise, Ricardo, o Malthus, né? o
A teoria da crise do Marx reflete exatamente isso, né, que a economia capitalista ela começa a experimentar processos de crise, né, e como nós sabemos hoje, né, olhando de forma retrospectiva, a crise é um fenômeno regular, né, da economia capitalista, né, é um elemento indissociável, né, é um elemento que está presente em toda a história do capitalismo. Né? Então, desde o século XIX, começaram a se multiplicar ou a aparecer várias tentativas de explicação das crises, dos ciclos, etc, etc. Né? E, e até hoje, né, nós temos uma série de várias explicações, porque é um fenômeno regular da vida econômica, as crises. Né? Então, não tem como o capitalismo se desenvolver sem gerar crise. Né? Então, isso é historicamente comprovado. Tá? Então, várias escolas de pensamento procuraram desenvolver análises tentando explicar o fenômeno da crise. Né? Com exceção da economia neoclássica, né? Obviamente. Mas Keynes, marxistas, os estruturalistas latino-americanos, Celso Furtado, Prebisch, etc., né, os pós-keynesianos, todos eles têm uma explicação para o fenômeno das crises, dos ciclos, etc., etc. Né? Então, é a partir desse período, né, que o desenvolvimento capitalista passa a ser marcado principalmente pela ocorrência de crises regulares. Né? Pela ocorrência de crises regulares ao longo do tempo, digamos assim. Então, o Sênio é um contemporâneo, né, desse período conturbado, sob todos os aspectos, político, social, econômico, né? Você tem um acirramento da luta de classe. Então, é um período no qual, né, surgem os movimentos socialistas, inclusive movimentos anarquistas, né, Comuna de Paris. Então, em função desse contexto completamente conturbado, né, sobre todos os aspectos, nós temos a ocorrência de greves generalizadas, né, processos de sabotagem industrial, né, e também tentativa de organização por parte da classe trabalhadora. Né? Então, é a partir do século XIX que começam a surgir os sindicatos, né? Os sindicatos. A própria primeira internacional, né, que o Marx ajudou a fundar, surge no século XIX, né? A Liga Internacional dos Trabalhadores. Bom, então, esse contexto turbulento, ele vai servir como pano de fundo para a reflexão teórica do Nassau Sênior. Né? Então, ele olhando todos esses acontecimentos, ele chegou à brilhante conclusão, e aqui contém uma grande dose de ironia, viu, pessoal? Né? Contém uma grande dose de ironia da minha parte, de que as leis dos pobres eram as principais responsáveis pelo aumento da pobreza, né? E, inclusive, elas colocavam em xeque a própria existência do capitalismo inglês, né? Então, todas essas crises, os ciclos, né, de negócios, o aumento da pobreza, o aumento da miséria, não era compreendida por ele como uma consequência, né, do desenvolvimento da economia capitalista, né? Isso não era entendido como consequência da Revolução Industrial, do crescimento desordenado das cidades, etc, etc. Para eles não, para o Sênio, né, para este autor, o principal responsável pelo crescimento da miséria, do desemprego, etc., pela situação desumana, né, sobre a qual se encontrava a classe trabalhadora na Inglaterra, era devido à existência das leis dos pobres, né, leis que tinham como objetivo proteger, né, os desempregados, né, e também os moradores de rua e por aí vai. Então, eles eram os grandes vilões da história da lei dos pobres.
né? Não tem essa explicação, certo? Não tem essa explicação. Eu vou tentar explicar isso para você, né? Mas deixa eu só terminar aqui o raciocínio, certo? O Sênio chegou à brilhante conclusão, estou falando de forma bem irônica, né? Vocês, obviamente que eu não concordo com essa posição, de que era a legislação dos pobres que era responsável pelo crescimento da miséria, do desemprego, etc, etc. Então, ele não acreditava isso ao desenvolvimento do capitalismo industrial. Essa era a grande sacada do pensamento dele, né? Ele tem que entender a essência. Então, ele tirava toda a responsabilidade do capitalismo. Primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui na discussão, na análise do Nassau Sen, tá? Inclusive, a lei que vai ser editada a partir de 1884 teve clara influência do pensamento de Nassau Sen, tá? Pensamento de Nassau Sen. Então, para ele, era preciso derrubar essas leis que protegiam os trabalhadores, né, os desempregados, no caso, né, os moradores de rua, etc., os mais pobres, para que fosse possível, né, a economia crescer e gerar emprego, e, consequentemente, gerar renda. Então, o vilão da história, segundo ele, era a lei dos pobres. Por que eu estou me referindo a esse fato específico? Porque houve coisa semelhante recentemente no Brasil, né? Não sei se vocês acompanharam, eu sei que vocês estão começando agora no curso de economia, são jovens ainda, 18, 17, 18 anos, mas lá em 2018, né, acho que em 2018 aqui, muitos de vocês não tinham nem 18 anos ainda, né, de 16, 17, sei lá. Qual era o principal argumento? Que a crise era resultado do quê? A crise era resultado do excesso de legislação, não é isso? Que era preciso o quê? Acabar com as leis trabalhistas. Qual foi o argumento do candidato vencedor? Ou a gente escolhe mais direitos e menos empregos, ou menos emprego, não é isso? Ou mais empregos e menos direitos. Lembram disso? Né? Corte de gasto, aí vai numa outra dimensão, mas né, porque aí tem a ver com a política fiscal, os programas sociais, etc, etc. Eu estou me referindo especificamente à legislação trabalhista. Né? Tanto que hoje não existe mais Ministério do Trabalho. Foi extinto. E o argumento era exatamente esse. Que o grande vilão, o grande responsável pelo desemprego era o quê? Era o excesso de legislação, né? O excesso de regras, né, que regulavam as relações entre empregadores e empregados. Lembram disso? Então, você teve a reforma trabalhista de 2017, o governo eleito em 2018, que assumiu em 2019, extingue o Ministério do Trabalho, não é isso? E o argumento chave, né, da campanha presidencial do presidente eleito era o quê? Menos direitos e mais empregos. Não é isso? O pobre tem que escolher mais direitos e menos emprego, ou mais empregos e menos direito. Ou seja, se atribuía, né, ao excesso de regulamentos, de leis, de regras, né, jurídicas, a persistência do desemprego e da crise econômica. E aí, né, principalmente a partir de 2017, começou o desmonte. Né? A reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer e depois tivemos a extinção do Ministério do Trabalho. Né? Fora que a reforma trabalhista abriu espaço para ampliou as terceirizações, né? Não só para atividade meio, para atividade fim, não é isso? Enfim, tirou o trabalho temporário, entre uma série de outras coisas que só fizeram precarizar as condições de trabalho, etc, etc. Né? Bom,
Então, veja, porque esse debate, né, essa discussão, principalmente aqui no, né, mas não só no Brasil, em vários países do mundo, né, você veja que isso não é originado no século XXI, nesse início de século XXI. No século XIX, nós já temos um autor que diz que o principal vilão, o principal responsável pelo crescimento da miséria, do desemprego, da crise, que é a legislação legislação, né? A legislação que protegia os mais pobres. Então, veja que esse argumento não é novo. Tem mais de 200 anos. Ele só foi atualizado para as condições, né? Para as condições atuais. Mas ele não tem nada de novo. Por isso que é importante estudar a história do pensamento econômico, né? Porque a gente procura verificar a origem desses argumentos, né? E o fundamento teórico, epistemológico que está por trás de toda essa argumentação, né? É tanto que o Keynes argumentava, né? Acho que é o Keynes que argumentava, não vou lembrar agora direito, mas eu tenho quase certeza que é o Keynes. Dizia assim, por trás da cabeça de cada político existe um economista morto. O Keynes falava isso. Óbvio, né? Os economistas podem morrer fisicamente, mas as ideias deles se perpetuam ao longo do tempo, né? Então, vejam, o Malthus, né? O Malthus criticou a lei dos pobres, né? E Nassau Sênior também. E essas ideias permanecem vivas até hoje, em que pese o fato de que não há fundamento empírico por trás dessas ideias, né? Por exemplo, questão do desemprego no Brasil. Melhorou após a reforma trabalhista? Após o desmonte da legislação trabalhista? Não. E pelo contrário, né? A taxa de desemprego só aumentando, né? Só aumentando. Não só aumentou a taxa de desemprego, quando nós temos hoje, né, como a reforma trabalhista também ajudou na precarização das condições de trabalho, na medida em que ela expandiu a terceirização das atividades meio para atividade fins, né, e também ela contribuiu também para a queda na renda do trabalho. O trabalho terceirizado recebe, em média, menos do que o trabalho não terceirizado. Isso tem, enfim, dados empíricos que comprovam isso. Só vocês procurar dados no IBGE, dados enfim, em outros institutos de pesquisa, IPEA, né, entre outros. Mas existem dados aí abundantes, estudos que mostram exatamente isso, que a reforma trabalhista só fez precarizar as condições de trabalho e não contribuiu na geração de emprego e renda. Né? Exato, fora a reforma da Previdência, etc, etc. Né? Que endureceu, né, as regras, né, para a concessão da aposentadoria e por aí vai. Né? As pessoas vão ter que trabalhar mais e ainda vão receber menos ao final, né? Ao final, né? Quando tiverem mais velhinhas. E quando ele está mais velho, que a gente precisa mais, né? De plano de saúde, etc. Né? Então, desculpe a expressão, segurem o lombo, né? Daqui a algumas décadas. Eu já estou tentando pelo menos teoricamente, né, psicologicamente, minha vida com certeza não vai ser tão boa né, quando tiver mais velhinho, né, em comparação com hoje, né, que minha renda tende a cair, né. Então, enfim, é um Deus nos acuda, né. Mas, assim, só fiz essa ponte entre o passado e o presente para mostrar a importância de se discutir o antigo, né, para mostrar que há uma linha de continuidade, né, em certas teses, em certas hipóteses que são veiculadas e sustentadas até hoje.
mesmo que não tenham comprovação científica. Então, por exemplo, culpar a legislação trabalhista como principal responsável pelo aumento do desemprego, da miséria, né, pelas crises econômicas, não é algo novo. Né, não é algo novo. Já no século XIX você encontra aí, basta você ler os autores do século XIX. Então são ideias, por isso que a gente tem que estudar a história do pensamento econômico, porque essas ideias elas se perpetuam ao longo do tempo. Elas não têm nada de novo, elas só são apenas atualizadas, em função das novas condições históricas que se apresentam, né, ao longo do tempo. Então vocês têm que estudar, sim, história do pensamento econômico. Vamos lá. Arthur, acho que já expliquei. Subverter a lógica para que direitos se confundam com privilégios já virou meta. Exatamente, Luiz Assis. Exatamente. Né? Mas isso faz parte da própria lógica do capitalismo. Né? Da própria lógica do capitalismo. Então, aqui não se trata de uma questão moral. Né? Aqui trata-se o quê? Das leis que governam esse modo de produção. Então, a necessidade dos capitalistas de acumularem capital fazem que, principalmente no período de crise econômica, eles procurem rebaixar o nível dos salários reais dos trabalhadores. Como isso é feito? Reforma trabalhista, né? Destruição dos direitos, né? Enfim, dos direitos trabalhistas, ataque, né, às instituições de classe, como, por exemplo, sindicatos, partidos de esquerda, que é um método clássico de você rebaixar o valor da força de trabalho, desvalorizar o valor da força de trabalho, que é uma mercadoria como qualquer outra. Né? Então, sufocar partidos políticos de esquerda, né? Sufocar sindicatos, flexibilizar, entre aspas, a legislação trabalhista, são formas clássicas de você, né, permitir o aumento dos lucros, né, o aumento da rentabilidade do capital. Certo? A gente vai ver com mais detalhe, principalmente em Economia Política 1. Né? Acredito que muitos de vocês vão ser meus alunos aqui em Economia Política 1. Bom, alguma dúvida sobre essa parte inicial? Algum questionamento? Não, professor. Então vamos lá. Bom, então aqui é mais ou menos o contexto histórico, né? Então ele pegou um século XIX marcado por fortes turbulências políticas, econômicas e sociais, marcado pelo aumento da miséria, do desemprego, também pelo desenvolvimento da resistência operária, né, com tentativa de organização por parte da classe trabalhadora, criação de sindicatos, surgimento do movimento socialista, né, e também do movimento anarquista, que também é um reflexo disso também, desse acirramento da luta de classes. Mas todos esses elementos, como eu argumentei, né, ele colocou como principal responsável as leis dos pobres, né? Então, para ele, essas leis responsáveis pelo aumento da pobreza e colocavam também em xeque a existência do capitalismo na Inglaterra. Bom, agora vamos para as contribuições econômicas, que é o que mais importa aqui, né, no curso de História do Pensamento Econômico. Então, o C, ele deu uma série de contribuições de metodologia, desenvolvimento da teoria do valor, né, teoria da distribuição funcional da renda, como eu argumentei no início. Bom, o Sênio, ele chegou a desenvolver uma teoria dos salários, né, que foi posteriormente conhecida, né, na literatura econômica como teoria do fundo dos salários.
O que isso significa na prática? Essa teoria do fundo de salários na prática. Só tirar o... Ele dizia o seguinte: os salários dos trabalhadores, eles são pagos a partir de um fundo que é criado e mantido por parte dos capitalistas. Por isso que chama-se teoria do fundo dos salários. Então, os capitalistas criam esse fundo e mantêm ele ao longo do tempo. Então, a existência desse fundo ao longo do tempo que permite o pagamento regular, né, dos salários, seja quinzenalmente, seja por exemplo, mensalmente, né, como é o caso aqui de boa parte dos pagamentos na economia brasileira, por exemplo, né, boa parte dos trabalhadores. Então, se você pega, por exemplo, uma empresa como a Ford, uma empresa do ramo automobilístico, né, que já saiu do Brasil, né, por sinal, ou seja, não vai mais produzir aqui, né, carro no território brasileiro. Os pagamentos dos trabalhadores da Ford, ou de qualquer outra empresa, de qualquer ramo, né, de qualquer setor da atividade econômica, né, são feitos com base num fundo que essas empresas criam e mantêm ao longo do tempo. Tá? E é aí que surge a seguinte questão: qual é a fonte desse fundo? De onde provém o dinheiro, né, que vai ser utilizado para o pagamento dos salários? Esse dinheiro, ou esse montante, né, de dinheiro que consta nesse fundo, né, esse fundo de salários, é determinado pela produtividade dos trabalhadores. Tá? Então, quanto maior a produtividade dos trabalhadores, maior vai ser a quantidade de dinheiro destinada, né? Ou seja, a quantidade existente nesse fundo, que vai ser utilizada para o pagamento do salário dos trabalhadores, de qualquer empresa. Então, por exemplo, se a produtividade da Ford aumentar ao longo do tempo, então você vai ter mais dinheiro nesse fundo. Tá? Pressupondo, por exemplo, que você não aumente a quantidade de trabalhadores empregados nessa empresa, na Ford, então qual vai ser a consequência do aumento da produtividade? Vai ser o aumento do salário nominal. Né? Por quê? Porque como você tem a quantidade de trabalhadores estável, sei lá, 10 mil trabalhadores, digamos que são 10 mil trabalhadores na Ford, no Nordeste todo, né? Nas fábricas aqui da Ford no Nordeste todo, antes delas terem ido embora, né, obviamente. Bom, se aumenta a produtividade, então aumenta a quantidade de dinheiro existente nesse fundo. Como você aumentou a quantidade de dinheiro e a quantidade de trabalhadores permanece a mesma, 10 mil, então qual vai ser a consequência? Vai ser o aumento do salário médio de cada trabalhador. Tá? Então, para o Nassau Sênior, qual é a consequência que a gente pode tirar desse argumento? Tá? Que o aumento da produtividade, ela beneficia os próprios trabalhadores. Ou seja, quanto maior a produção por unidade de trabalho, né? Se cada trabalhador aumentar a quantidade produzida por unidade de tempo, maior vai ser o salário que ele vai receber, né? Maior ao longo do tempo. Então, se aumenta a produtividade ao longo dos próximos 5 anos e se mantém, né, a mesma quantidade de trabalhadores, é uma situação hipotética, né?
situação hipotética aqui que eu estou criando. Então, os trabalhadores vão observar aumentos nos seus salários pagos ao longo desses 5 próximos anos. É isso que ele está dizendo. Né? É isso que ele está argumentando. É isso que a gente pode extrair de conclusão lógica, né, de sua teoria dos salários. Então, vejam, esse fundo, né, ele é determinado pela produtividade de trabalho, como eu acabei de argumentar, e ele apresenta, né, duas maneiras de aumentar a produtividade de trabalho. A primeira, a derrubada das barreiras comerciais, somado ao cúmulo de capital. Né? Então, quanto mais as empresas acumularem capital, e quanto mais o comércio for livre, maior vai ser o dinheiro, né? Maior vai ser a magnitude do dinheiro existente nesses fundos. Então, veja, qual é a consequência política, qual é a implicação política aí? Não só lógica, mas também política. Né? Que para os trabalhadores, o desenvolvimento capitalista é benéfico. A acumulação de capital, né, ou seja, o crescimento da capacidade produtiva ao longo do tempo, beneficia não somente os capitalistas, mas também os trabalhadores. Por quê? Porque aumenta o fundo dos salários e, consequentemente, né, aumenta os salários pagos, os salários reais pagos aos trabalhadores, ao longo do tempo. Muito parecido com a teoria do Smith, né? Lembra? A teoria do desenvolvimento do Smith? Ele fala que o progresso econômico aumenta, né, o fundo dos salários. Então, o progresso econômico leva também à melhoria das condições de vida dos trabalhadores, não só dos capitalistas. O mesmo argumento aqui. Então, não é uma grande inovação do Sênio, né? Porque isso digamos assim, o aspecto central dessa argumentação já está presente no Smith. Só vocês pegarem lá meu vídeo antigo que eu falo do Smith, né? Principalmente na parte que eu trato da teoria de desenvolvimento do Smith. É a mesma coisa. Então, não é exatamente uma inovação. Né? Mas foi a partir da teoria do Nassau Sênio, né, de que os salários provém de um fundo que é criado e mantido pelos capitalistas, né, que ficou conhecida posteriormente como lei, né, pela literatura econômica especializada como lei do fundo, teoria dos fundos salários. Então, deve-se a Sênio, né, a popularização, né, dessa teoria. E outro meio também de aumentar o fundo é através do quê? Da abolição das leis trabalhistas, a lei dos pobres. Você tem que acabar com a legislação trabalhista, falando num termo mais contemporâneo, né? Para que seja possível que aumentar o fundo dos salários e, consequentemente, melhorando, melhor dizendo, as condições de vida daquelas pessoas que vivem de salários pagos pelas empresas, ou seja, dos trabalhadores. Então, aí existe um argumento de natureza moral. Por quê? Porque para o Sênio, a legislação trabalhista, né, qualquer programa de assistência, né, qualquer programa governamental que seja um programa assistencialista, né, ela faz com que os mais pobres se tornem preguiçosos, não dispostos ao trabalho, né? Então, as pessoas não vão se sentir impelidas e estimuladas a procurar trabalho, se existirem ajudas por parte do governo. As pessoas vão estar lá numa rede, recebendo o benefício do governo, tomando sua água de coco e curtindo a sua praia, sem querer trabalhar. Né? Então, as leis, né, que procuram ajudar os mais pobres, elas estimulam a preguiça. Elas estimulam a ociosidade dos mais pobres. Né? Então, elas devem ser o quê? Abolidas. Por quê? Porque se elas forem abolidas, eles não vão ter renda, e dessa forma eles vão ser estimulados ao quê?
não é no termo de... Ele não usa o termo coação, né? Obviamente, dada a natureza do seu pensamento, porque ele é um conservador. Mas vocês estimuladas a procurar trabalho. E esse estímulo, né, vai levar ao contínuo aumento da produtividade do trabalho ao longo do tempo. Então, uma outra forma de aumentar a produtividade né, é através da abolição de qualquer tipo de ajuda governamental aos mais pobres, aos desempregados, aos moradores de rua, esse tipo de coisa. Né? Então, é essa abolição que vai desestimular o ócio, a preguiça, né? Enfim, né? Vai fazer com que as pessoas procurem trabalhar, né? Que vão se sentir estimuladas a trabalhar e não só trabalhar, mas como aumentar também a sua produtividade ao longo do tempo. Né? Então, pelo conjunto, pelo que a gente observa aqui, né, do que a gente acabou de discutir até o momento, esse autor, ele não tinha nenhuma preocupação clara com o aumento da pobreza, tá, ao longo do século XIX, que era consequência da Revolução Industrial, etc., o desenvolvimento das cidades, né, das contradições características, né, do sistema capitalista. Não está preocupado com isso. Toda a sua elaboração teórica, toda a elaboração teórica do Sênio, né, tinha como único receio, né, a grande preocupação que ele manifestava, isso vai estar presente em toda a sua elaboração teórica, é com as lutas operárias. Né? Eram com as lutas operárias. Então, ele sentia que aquele movimento socialista que está se desenvolvendo ao longo do século XIX, né, surgimento de sindicatos, de organizações de classe, né, da classe trabalhadora, estão surgindo ao longo de todo o século XIX, eram ameaças à própria existência do sistema capitalista. Né? Inclusive, ele argumentava que a própria lei dos pobres estimulava não só a ociosidade, certo? Não só a ociosidade, não só a preguiça, não? Mas também estimulava a rebeldia dos mais pobres. E essa rebeldia era muito perigosa para a própria existência do capitalismo inglês. Por isso que ele vai ser um opositor ferrenho ao movimento socialista, né, que começa a se desenvolver principalmente a partir do século XIX, às leis dos pobres, né, o surgimento de sindicatos, né, que começa a se desenvolver nesse período. Inclusive, a gente pode chegar à conclusão lógica, né, partindo da fundamentação do Hunt, que o Say é um teórico extremamente conservador, extremamente reacionário. Não estava nem minimamente preocupado com o desemprego, da miséria, nada disso. A preocupação dele, o receio dele era, né, o crescimento da resistência dos operários. Né? Então, toda a elaboração teórica dele, né, vai ser no sentido de criticar o socialismo, né, criticar as formas de luta da classe operária, bem como também justificar ideologicamente e teoricamente a existência do capitalismo. E não só isso, ele vai procurar também dar uma roupagem científica à teoria que ele desenvolveu no conjunto de sua obra econômica, no conjunto de sua análise econômica. Então, esses são aspectos importantes da análise do Nassau Sen, que vocês têm que levar em consideração.
Bom, dito isso, vamos agora discutir um elemento que eu chamei a atenção no início, que foi as contribuições dele na discussão sobre o método na economia política. Né? Então, o Nassau Sene é considerado como o primeiro autor que faz uma discussão explícita sobre o método, sobre a abordagem metodológica que deve ser utilizada na ciência econômica, na economia política. Né? Então, ao longo de sua análise, ele vai estabelecer alguns critérios metodológicos para análise econômica. Né? Qual foi a importância disso? Eu já falei, que a primeira definição explícita de uma abordagem metodológica na economia política. Por outro lado, dada a característica do pensamento do Nassau Sênior, ele vai procurar os fundamentos, ocultar os fundamentos conservadores de sua análise. Certo? De sua análise. E terceiro, ele vai também tentar construir toda a sua elaboração teórica com base na ideia da economia política ser uma ciência neutra e científica. Vou tentar explicar isso para vocês. Melhor. Então, primeiro elemento, a importância, né, do método, da abordagem metodológica dele. A primeira definição explícita, a primeira preocupação explícita com o problema do método na economia política. O segundo, né, ele vai procurar ocultar os fundamentos conservadores de sua análise. E o terceiro, ele vai procurar revestir a sua análise, né, com base na ideia da economia ser uma ciência neutra e científica. O que significa na prática, professor? Né? A economia, existe um debate, né, não só na economia, né, mas em toda a ciência social, em todas as ciências sociais, e quando eu falo ciência social, estou me referindo sociologia, antropologia, ciência política, a própria economia, história. Né? Existe um debate sobre a natureza da relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Tá? Então, vejam, para a corrente positivista, né, que tem como principal expoente o Auguste Comte, na relação entre sujeito e objeto do conhecimento, existe o que ele chama de neutralidade axiológica. O que é essa neutralidade axiológica? Quando o cientista social, o historiador, o economista, etc., né, o antropólogo, o sociólogo, vão fazer a investigação do seu objeto de estudo, há um distanciamento entre o sujeito e o objeto. O que significa na prática? Que o pesquisador, que os valores morais e éticos do pesquisador não o influenciam na elaboração de uma explicação sobre a natureza do objeto que ele está investigando. Ou seja, há um distanciamento entre o sujeito e o objeto, no qual os valores morais, éticos, culturais, né, sei lá, a posição social do sujeito não vai influenciar na análise científica dele, do objeto ao qual ele se propôs investigar, estudar. Isso é o que a gente chama de neutralidade axiológica, que é basicamente o seguinte: é importar os métodos das ciências naturais, química, física, biologia, para as ciências sociais, que a gente chama de ciências humanas, né? Administração, né, no vestibular, administração, economia, ciência política, história e por aí vai, né? Sociologia, né? Bom, vamos lá.
Então, é possível, né, ter neutralidade axiológica também nas ciências sociais. Então, a posição do Nassau Seno, nessa discussão sobre o método, né, nessa discussão epistemológica, é de que o economista tem que ter uma posição de neutralidade, de objetividade em relação ao objeto do conhecimento. Então, a economia ela precisa ser neutra para ser científica. Então, os valores morais, éticos, culturais do sujeito, ou seja, do pesquisador, não podem influenciar em sua análise. Tá? Aí, se vocês perguntarem, professor, por que essa discussão é importante? Primeiro, por que ela é importante? Porque, a depender de sua posição nesse debate, né, se você, por exemplo, adota a posição positivista, que é a que o Nassau Seno adota, então, você vai dizer que o critério de cientificidade é a neutralidade axiológica, ou seja, o afastamento entre sujeito e objeto de conhecimento. Então, aquele que produz o conhecimento, ele tem que estar isento, né, de todos os, né, neutro, né, isento de todos os seus valores que ele, né, enfim, acumulou ao longo da vida na explicação dos fenômenos sociais, em particular os fenômenos econômicos, que é o que nos importa aqui. Né? Então, esse é o critério de ser científico ou não. Essa neutralidade, esse afastamento. Então, os juízos de valor não podem influenciar na análise econômica. Os juízes de valor não podem influenciar na análise econômica. Por sua vez, né, outras correntes, por exemplo, a corrente historicista, marxista, certo? Argumentam que nas ciências sociais não é possível essa neutralidade axiológica. Por quê? Porque os valores morais, valores éticos, culturais do sujeito, ou seja, aquele que produz conhecimento, influenciam na análise do objeto, na análise do fenômeno social que o pesquisador esteja investigando, esteja estudando. Tá? Então, vou citar um exemplo aqui. Na sociologia, imagine um sociólogo que quer estudar o fenômeno do racismo, que é um fenômeno social. É possível essa neutralidade, segundo a corrente marxista, por exemplo? Não. Primeiro, o cara tem valores morais, éticos, culturais que ele né, acumulou ao longo do tempo. Valores que vêm da família, do meio social que ele vive, da posição social que ele vive. Ele pode ser um burguês, ele pode ser um trabalhador. Ele pode ser uma pessoa de classe média, um profissional liberal, por exemplo. Então, isso também vai influenciar, né, na concepção de mundo que ele tem. Né? Então, esse indivíduo, esses valores que ele tem, vão influenciar no próprio resultado da análise dele. Mas isso não significa que essa análise deixe de ser científica. Certo? Agora, imagine o mesmo sujeito, um outro pesquisador, que é negro, que estuda o racismo. Estão entendendo? É possível. Pode ser que o pesquisador branco, por exemplo, seja racista. Como também alguém pode estudar o feminismo. Também é objeto de estudo na história, na sociologia, certo? Então, uma coisa é uma mulher estudando esse fenômeno. Outra coisa é um homem. Né? Outra coisa é um homem. Então, estudar a sociedade patriarcal, o patriarcalismo, o machismo, né? O resultado da pesquisa pode variar em função da concepção de mundo do pesquisador. Não tem como você separar uma coisa, não tem como haver neutralidade. Não tem como haver isenção. Né?
E na economia, professor, é a mesma coisa. Estudar, por exemplo, a distribuição da renda, né? Distribuição da riqueza. Obviamente que um milionário pode ter uma concepção distinta do sistema econômico, da forma como se distribui a riqueza, em comparação com a pessoa que é pobre, miserável. Provavelmente chegarão a conclusões diferentes. Né? Por quê? Porque o milionário vai dizer, não existe esse problema de desigualdade social. Claro, vive bem, milionário, né? Com fortuna. Né? Não existe exploração, não existe... Né? Se a distribuição é feita de acordo com o que cada um merece, etc, etc. Né? Porque o cara vive bem, milionário. Né? Agora, compare, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, né? Que mora numa periferia. A parte que cabe a ela da riqueza, né, é mínima, né? A pessoa vive com uma série de carências materiais. Né? Não se alimenta tão bem em comparação com o milionário, não é isso? Não tem uma casa tão confortável. Muitas vezes até mora num lugar que não tem saneamento básico. Então, essa pessoa vai ter uma visão diferente sobre a distribuição da renda, né? Então tudo isso, a posição de classe do indivíduo, os valores morais, éticos, né? Que o indivíduo acumula ao longo do tempo, os valores culturais, né? A experiência de vida do indivíduo, né? A teoria que o indivíduo, né, aprende ao longo da vida, tudo isso vai influenciar na análise. Mas isso não deixa de ser científico. Né? Segundo historicismo, marxismo, etc, etc. Né? Então, segundo as correntes não positivistas, né, apesar dos pesquisadores chegarem a conclusões diferentes em função, né, das visões de mundo diferentes de cada um desses pesquisadores, que é condicionado por uma série de fatores, a classe social que pertence, os valores culturais, éticos, etc, etc, né, morais, por aí vai, né, a visão de mundo, a visão política, por aí vai. Apesar disso tudo, né, isso não tira o caráter científico, apesar de existir ideologia de excesso, não tira o caráter científico da análise econômica. Agora, o que vai ocorrer é o seguinte: algumas teorias vão se aproximar mais da verdade do que de outras. Então, na economia, isso é muito comum. Tem teorias que mais se aproximam da realidade. Por quê? Porque ela não tem como objetivo ocultar a realidade. Já tem outras não. Não. Tem outras não. Que tem um objetivo explícito de, enfim, de ocultar as contradições, os conflitos de classes, tá? Então, por exemplo, a própria economia neoclássica, que é ideológica, né? Enquanto o mundo estava vivendo a crise de 29, duas guerras mundiais, eles estavam falando em modelo de equilíbrio geral. Maximização das utilidades, economia se desenvolvendo sem crise, etc. Isso em plena crise de 29. Ou seja, eles partem de um modelo ideal, que não que não que não que não que não se comprova empiricamente. O desenvolvimento do capitalismo sempre foi turbulento ao longo da história. Tá? Então, essa mais ou menos a discussão que se faz do ponto de vista epistemológico, né, nas ciências sociais. O nosso autor aqui, o Nassau Sênior, ele parte da posição que viria a ser posteriormente conhecida, né, principalmente a partir de Augusto Comte, como uma posição positivista. Então, para ele, né, para que a economia adquira o status de ciência, ela tem que ser neutra. Ela tem que estar isenta de valores.
Ou seja, tem que haver uma separação de sujeito e objeto. É isso que ele está dizendo. Para que ela adquira o status de ciência. Então, segundo ele, para que a economia política seja científica, ela depende da eliminação de premissas anticientíficas e éticas. Ou seja, toda discussão sobre bem-estar geral, né? O que é a discussão sobre bem-estar geral, nos termos que ele fala? É discussão sobre, por exemplo, desemprego, né? É discussão se a economia atinge, se ela distribui a renda igualmente ou de forma desigual, né? Se o desemprego é um problema ou não, tá? Todas essas discussões são discussões relacionadas à economia do bem-estar, nos termos que ele coloca, obviamente, né? Aqui eu não estou falando da economia do bem-estar neoclássica, que tenta, tenta quantificar, né, os graus de satisfação que os indivíduos têm, né, na participação no processo produtivo, que é outra coisa. Né? Nós vimos a tentativa do Benta de quantificar, né, a utilidade. Lembram disso? Aqueles 7 elementos? Aqui é outra coisa. Ele fala o seguinte: nós não temos que ter preocupação se a economia está gerando desemprego ou não, se ela está contribuindo para a melhor qualidade de vida das pessoas ou não. Então, está dizendo, essa discussão sobre distribuição de renda, né, sobre desigualdades sociais, é uma discussão que não é central na economia política, porque é uma discussão de natureza ética, certo? Uma discussão de natureza ética, ou seja, ela procura, ela questiona, ela procura julgar não como os fenômenos, não explicar os fenômenos, né? Mas ela procura determinar aquilo que é justo, certo? Aquilo que é socialmente desejável. Então, ela tem um caráter normativo, tem um caráter ético, e não um caráter científico. É isso que ele está dizendo. Lembram lá da análise positiva e análise normativa da introdução à análise econômica? Lembram disso? Alguém lembra? Alguém lembra dessa parte? Análise positiva. Explicar a economia como ela é, ou seja, explicar os fenômenos, né, as leis que regem os fenômenos econômicos. Economia normativa, né? Não tem como objetivo explicar os fenômenos, mas sim dizer aquilo que é socialmente aceitável, né? Aquilo que deve ser considerado como norma, como, né, um objetivo a ser buscado. Vocês lembram disso, pessoal? Alguém lembra? Ninguém lembra? Lembrava dos tópicos, agora não exatamente do que significava. Análise positiva e normativa, pelo menos lembra disso, né? Então, é isso aqui. Tá? Então, ele diz o seguinte: na discussão, na análise econômica, a gente tem que eliminar essas premissas anticientíficas e éticas. Ou seja, eliminar a análise normativa. Porque, para ele, a economia é uma ciência pura, destituída de qualquer valores. Então, para ele, né, o método da economia pressupõe o quê? Que o teórico esteja destituído de qualquer tipo de valores, né, e que sua análise se baseie em critérios estritamente científicos. Então, premissas anticientíficas e éticas e não podem influenciar na análise econômica. É isso que ele está falando. Então, tem que ser eliminado todas essas premissas anticientíficas e éticas, normativas.
né? Ah, será que o capitalismo reduz as desigualdades sociais? Isso não é questão para ser, né, alvo da investigação do economista. Isso aí é para ser preocupação. É claro que ele não fala, né? Mas se você pegar os livros de introdução à economia, né, diz que a análise normativa é para ser feita pelos governos e não pelo economista. O economista é só um cientista. Tenta explicar as coisas como elas são e não como elas deveriam ser. Né? Então vejam. Então, para ele, tem que se eliminar essas premissas e aí, com base na eliminação dessas premissas, se constrói um conjunto de pressupostos. E aí o economista tem que fazer o quê? Explorar as implicações teóricas e práticas desses pressupostos ou princípios que são formulados, né, ou elaborados por meio da análise dedutiva. Não sei se vocês perceberam, mas aqueles 10 princípios de economia que vocês estudaram na introdução à análise econômica, é basicamente isso. Você tem aqueles 10 princípios, e aí ao longo dos capítulos, né, cada capítulo vai explorando as implicações teóricas desses princípios. Ah, todo indivíduo pensa na margem. Né? Então, por exemplo, quando você vai discutir, por exemplo, o mercado de trabalho, aí se pressupõe que o trabalhador é um indivíduo racional, que pensa calculista, né, que pensa na margem, né, pensa de forma racional, calculando, né, os custos, né, e os benefícios associados a cada decisão que ele toma. Então, quando ele vai escolher entre estudar ou trabalhar, ele compara, né, por exemplo, se ele for escolher trabalhar, é porque ele comparou o benefício de trabalhar e viu que se ele tomar essa decisão, o benefício é maximizado, né? Ele maximiza a utilidade dele, né? E o custo de não ir para a universidade, por exemplo, é o mínimo, comparado se ele tomasse a decisão oposta, de deixar de trabalhar para fazer uma universidade durante 5 anos. Então, essa segunda alternativa implicaria num custo maior e num benefício menor. Então, a decisão que maximiza a sua utilidade marginal é o quê? A de trabalhar em detrimento de não estudar, de não fazer um curso universitário. Então, isso é só a exploração daqueles 10 princípios de economia. O que o Nassau sempre está falando é exatamente isso. Abandonar essas premissas anticientíficas, normativas e éticas, que isso aí não é coisa do economista, e explorar as implicações dos princípios que são formulados através da análise dedutiva. É isso que o economista tem que fazer, porque a economia é uma ciência pura. Né? Entenderam o método que ele desenvolveu? Vocês estão presentes na sala? Sim, professor. Sim, professor. Responda, por favor. É. Vocês demoram de responder, pelo menos botam uma mensagem se não for falar no áudio. Uhum. Então, ficou clara a questão do método? Então, ótimo. Então, vamos passar adiante. Ó, eu falei aqui da teoria dos preços, certo? Mas, assim, não há, por parte do Nassau Sen, uma grande contribuição para o desenvolvimento da teoria dos preços relativos. Então, assim, não há avanço em relação à análise do Benta, porque, para ele, os preços vão refletir as várias utilidades. Tá? O que significa? Que o preço dessa caneta, ela não é função do trabalho aplicado na produção, dessa lapiseira, melhor dizendo, não é função do trabalho aplicado na produção dela, né, que é o fundamento da teoria do valor-trabalho, mas sim o que dá utilidade dessa caneta. É isso que é o argumento. Então, o preço desse mouse, o preço dessa lapiseira, daquela estante, dessa camisa, desse óculos e por aí vai, desse notebook que eu estou usando, né, vai refletir o que é a utilidade associada a cada um desses bens. A cada um desses bens.
mas ele não faz grande progresso, né? Então, nesse sentido, ele fica atrás em relação à análise do Benta, porque o Benta chegou a ter insights sobre o conceito de utilidade marginal, né, que posteriormente vai ser desenvolvido pela economia neoclássica. Né? Mas eu queria aqui só pontuar, porque está lá no livro e, né, tinha que destacar para vocês essa teoria dos preços dele. E aí que está um elemento importante aqui, né? Diferentemente de Malthus, isso aí é interessante para vocês, o Sênio acreditava que a superprodução não era possível sob o capitalismo. Então, o capitalismo poderia se desenvolver sem gerar crises de superprodução. Lembram lá que o Malthus dizia que havia crise de superprodução? Né? O capitalismo não poderia desenvolver sem crise de superprodução, que essas crises normalmente eram derivadas eram em função da insuficiência da demanda agregada, daí a defesa da renda da terra, por parte do Malthus. Então, aqui o Sênio está dizendo o seguinte: o capitalismo pode viver, pode se reproduzir, né? Pode se desenvolver sem gerar crise de superprodução. Por quê? Ele diz o seguinte, olha o argumento dele, porque a oferta sempre vai ter equilíbrio com a demanda de diferentes mercados. Porque você vai ter esse equilíbrio entre a oferta global e a produção global na economia como um todo. Porque para ele existe um desejo insaciável de consumo por parte das pessoas. Então, todo excedente que se gere no mercado, né? Então, por exemplo, no mercado de sapatos, todo excedente lá vai ser vendido. Por quê? Porque a gente tem um desejo insaciável de consumir. Então, todo estoque de sapatos vai ser vendido. Então, não vai gerar crise de superprodução de mercadorias. Então, vai sempre haver um equilíbrio, né, entre procura global e a oferta global nos diferentes mercados. Já que todos esses excedentes, todo o estoque que eventualmente se forma, vai ser vendido ao longo do tempo. Em função desse desejo insaciável de riqueza. Então, o que ele está argumentando é o seguinte: sempre vai haver consumidor para o excedente existente em cada mercado. Então, nunca vai ter superprodução de sorvetes, nunca vai ter superprodução de lapiseira, porque sempre vai ter alguém lá que vai pagar por esses bens. Né? Até porque as pessoas procuram satisfazer as suas utilidades, maximizar os seus prazeres. E consumir é uma dessas formas de, né, maximizar a utilidade, maximizar os prazeres. Lembra lá do princípio utilitarista? Lembra? Então, o consumo é uma das formas de maximização da utilidade. Então, vai ter sempre gente disponível a pagar pelo produto excedente. Né? Então, em função disso, nunca vai haver superprodução de celular, de lapiseira, de camisas, de casa, de automóveis. Né? Engraçado, por que é engraçado essa tese dele? Né? Ele morreu em 1864. 12 anos depois que ele escreveu isso, surge a primeira grande crise do capitalismo, que é a crise agrária. 12 anos depois, não, 9 anos depois, em 1873. E ao longo do século XX, o capitalismo, né, vivenciou uma série de crises. As duas mais emblemáticas, né, a crise de 29 e a mais recente, a crise de 2008. Né? A mais recente, a crise de 2008. Que são crises de superprodução. Mas para ele não havia possibilidade de superposição no capitalismo. Então vejam que ele ignora completamente a realidade histórica em sua formulação. Qualquer observador atento vai observar, vai verificar que a história do capitalismo está repleta de crises. Mesmo durante a vida dele, o capitalismo já experimentava uma série de crises na indústria, no comércio, etc, etc. O reflexo disso era o desemprego, da miséria, né, que
ele observou durante a vida dele. Mas, não, ele formulou essa tese, né, essa hipótese, que não tem nenhum fundamento empírico. Daí o caráter ideológico da formulação teórica do Nassau-Seen. E por último, aqui na nossa discussão, né, vamos tratar da teoria do lucro do Nassau-Seen. Posso continuar, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode, professor. Beleza. Então, teoria do lucro. Ninguém quer fazer nenhum questionamento, não? Então tá bom, vamos lá. Então, teoria do lucro. Então, como nós sabemos, todo grande teórico da economia procurou, né, de certa forma, desenvolver uma teoria do lucro, porque o lucro é a mola propulsora do capitalismo. Não existe capitalismo sem lucro, né? As empresas capitalistas, o objetivo fundamental de qualquer empresa capitalista é o lucro, né? Então, a mola propulsora do capitalismo é o lucro. Então, toda a teoria econômica que se preste, ela tem que ter uma tentativa de explicação do lucro. Então, nessa seara, né, digamos assim, o Nassau-Seen também procurou desenvolver uma teoria do lucro que o Rand considera como uma tentativa de justificativa moral dos lucros, né? Tentando, que tem como objetivo principal, né, principalmente em função do desenvolvimento das lutas operárias durante todo o século XIX, de ocultar o caráter de exploração, né, do sistema capitalista, né, a exploração de classes, que é o fundamento, né, do sistema econômico capitalista, né, o conflito de classes, etc, etc. Lembra lá que eu no início falei que esses teóricos, eles procuraram retirar da análise econômica o aspecto, digamos assim, perigoso da análise do Smith e do Ricardo, do Malthus, que era o conflito de classes, e só focar na discussão sobre a harmonia social. Então, nessa teoria aqui, isso vai estar, essa circunstância vai ficar bem evidente. Por quê? Porque para o Nassau-Seen, né, toda a remuneração do capital envolvia um verdadeiro esforço humano, semelhante ao da atividade laboral, ou seja, da atividade dos trabalhadores. Né? Então, veja, enquanto para Marx, por exemplo, né, o lucro, ele é a fonte, né, o lucro, a teoria do lucro que o Marx desenvolveu, nada mais é do que uma consequência da teoria da mais-valia, né, que a gente vai ver posteriormente. Né? E essa teoria da mais-valia argumenta que a fonte do poder capitalista está na exploração dos trabalhadores assalariados. A gente vai ver isso com mais detalhe na economia política. Tá? Mas, para Marx, todo lucro provém da exploração dos trabalhadores. O lucro capitalista, o lucro das empresas capitalistas. Tá? Quando estou falando lucro aqui é no sentido capitalista. Não é a pessoa que vende amendoim na rua, não, pessoal. Ela não tem lucro, no sentido capitalista do termo. Até porque ela não é capitalista. Quando eu falo de capitalista aqui, eu estou me falando das empresas capitalistas. Das grandes empresas capitalistas, do grande capital. Não é a pessoa que vende, até porque ela não é capitalista. A pessoa que vende cachorro-quente na rua, né? Hambúrguer na rua, não é capitalista, né? Capitalismo pressupõe relações de produção capitalista. Você tem o proprietário do capital e os trabalhadores assalariados. Eu já expliquei isso lá no início do curso, né? Aqueles elementos que fundamentam o conceito de modo de produção capitalista em Marx. Né? E que são os elementos que fundamentam toda a análise que o Rand desenvolve ao longo do livro dele, História do Pensamento Econômico.
Vocês devem estar lembrados daquelas características lá, aqueles elementos fundamentais do sistema econômico capitalista. Vamos lá. O lucro, na concepção de Marx, provém da exploração dos trabalhadores. Então, o que move o sistema capitalista é o lucro, e ele provém da exploração dos trabalhadores assalariados. Daí que fundamento os conflitos de classes no capitalismo. Tá? Fundamentos de conflito de classe no capitalismo. Essa é a análise do Marx. Pois bem, o que eu sei não, o Sênio vai fazer, na teoria que ele vai desenvolver, é tentar desenvolver uma teoria do lucro que retire todo o aspecto perigoso e que está expresso explicitamente na teoria do valor de Marx e que está expresso implicitamente, de forma não explícita, na teoria do valor de Ricardo, Malthus, Smith. E que vai se desenvolver também na teoria da distribuição funcional da renda desses autores da economia clássica. Então, ele vai argumentar o seguinte, no capitalismo não existe exploração. Por que não existe exploração? Porque os capitalistas, a remuneração dos capitalistas, que é o lucro, que é a fonte do rendimento dos capitalistas no capitalismo, é o lucro, ele também provém de um esforço humano. Também provém do esforço humano. Então, os capitalistas também derramam lágrimas de suor, lágrimas de sangue, ou também derramam suor humano, tal como os trabalhadores assalariados. Então, também há esforço humano por parte dos capitalistas, tal como há esforço humano por parte dos trabalhadores na produção capitalista de mercadorias. Então, ao fazer isso, ele vai chegar à conclusão lógica que não há diferença fundamental entre lucros e os salários pagos aos trabalhadores. Por quê? Porque ambos envolvem esforço humano. Ambos envolvem esforço humano. Então, não faz sentido falar em luta de classes. Ambos contribuem diretamente na produção. Ambos derramam suor na produção. E que esforço humano é esse que ele fala? E que é semelhante à atividade dos trabalhadores? Ele vai dizer o seguinte, o esforço humano é o seguinte, o lucro ele vai provir da abstinência dos capitalistas. Ou seja, o fato dos capitalistas não consumirem produtivamente o seu capital, isso é entendido por ele como esforço humano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto para vocês, Vamos pensar aqui num capitalista, certo? O Jeff Bezos, dono da Amazon, que é o mais rico do mundo, se eu não me engano, está em primeiro lugar hoje. O dono da Amazon. É Jeff Bezos, se eu não me engano. Deixa eu botar aqui no Google, fazer minha pesquinha aqui. Jeff Bezos. Estava certo, Jeff Bezos, dono da Amazon, é o homem mais rico do mundo. 100 e poucos bilhões. Ele, o que o Nassau Sênio está dizendo, ele também se esforça, tal como o cara lá que trabalha na Ford, o mecânico da Ford. É o mesmo esforço humano. Mas qual é o esforço humano dele? Não é atividade laboral tal como o do mecânico da Ford. O esforço humano dele é que ele não gasta de forma improdutiva todo o seu capital. Certo? Então, ele pega uma parte da riqueza dele, que ele acumulou ao longo do tempo,
ele não consome ela de forma improdutiva, ou seja, comprando bem de consumo, comprando mansões, lanchas, fazendo viagens com a família, nada disso. Então, ele pega essa parte da fortuna dele, né, e realiza investimentos nas empresas dele, faz novas inversões. Essas novas inversões vão contribuir o quê? Para o aumento da capacidade produtiva da economia. Né? Então, o lucro se justifica pelo fato dele se abster de consumir a fortuna ou parte da fortuna que ele tem. Então, o lucro é proveniente da abstinência dos capitalistas. O fato de não consumir parte da imensa riqueza que eles têm. Então, exatamente, Juliano. Né? Exatamente. Imagine um mecânico da Ford, sei lá, cada mecânica ali deve consertar em média uns 3 carros por dia, 4 carros, né? Sei lá. Esse esforço desse trabalhador é o mesmo esforço do Jeff Bezos, que tem uma fortuna de 100 bilhões e que deixa de consumir parte dessa fortuna de 100 bilhões para investir parte dessa fortuna, por exemplo, na ampliação da capacidade produtiva de suas empresas. Para isso, então, nesse sentido, ambos são esforço humano. Então, o lucro se justifica como abstinência dos capitalistas. Ou é interpretado, ou melhor dizendo, a fonte dos lucros é interpretado como proveniente da abstinência dos capitalistas, pelo fato deles não consumirem toda a riqueza que eles têm. Tá? Então, o Jeff Bezos, os 100 bilhões dele, ele não vai consumir todo improdutivamente, comprando comida, fazendo viagem, fazendo festas. Não. Uma parte dessa fortuna, né, do lucro da empresa, ele vai gastar produtivamente, ou seja, vai fazer novos investimentos, permitindo o aumento da capacidade, né, ao longo do tempo das empresas dele. Então, nesse sentido, ele coloca ambas categorias, né, lucro e salários, no mesmo patamar, já que ambos são provenientes do esforço humano. Né? Então, ele chega à conclusão brilhante de que o governo, né, deve garantir a propriedade privada. Então, vocês já viram que isso está presente em todos os economistas, né, clássico, todos os autores liberais está presente na necessidade do governo, né, de garantir a propriedade privada. Vem lá do Hobbes, vem lá do Locke, né? O próprio Smith também fala que o governo, além de proteger o território nacional dos invasores estrangeiros, também tem que garantir a propriedade privada, garantir o mínimo de estabilidade social para que os negócios possam fluir, né? Normalmente, né? A vida comercial e industrial da nação possa fluir normalmente. Então, aqui também está presente, né, a necessidade do governo de proteger a propriedade privada. E aí ele chega à seguinte conclusão, né? Que quando o governo garante a propriedade privada, esta propriedade vai estimular a abstinência dos capitalistas. Né? E essa abstinência, ou seja, se abdicar de consumir improdutivamente toda a sua riqueza, vai permitir o acúmulo de capital. Né? Portanto, ele vai chegar à conclusão que a principal fonte da prosperidade econômica de todo e qualquer país são os lucros dos capitalistas. Então, os capitalistas, o lucro dos capitalistas tem que ser, né, valorizados e protegidos, porque eles são a principal fonte do progresso econômico das nações. Então, os empresários têm um papel fundamental, né, no desenvolvimento da capacidade produtiva das economias nacionais, né, no aumento da produtividade, né, na melhoria da qualidade de vida da população em geral, né, que o capitalismo proporciona. Né? Então, o lucro tem que ser preservado, porque é a principal fonte da prosperidade econômica, seja de um país, de uma região. Tá? Então, percebam como essa análise ela justifica teoricamente, ideologicamente e politicamente, né, todos os fundamentos
do modo de produção capitalista, a propriedade privada, etc, etc, bem como também a sua mola propulsora, que são os lucros. Que são os lucros. Então, com isso, a gente fecha a análise do Nassau-Semi. Gostaram da aula? Deu para aproveitar? Deu para entender? Foi muito rápido? E aí? Quero saber Quero ver o feedback de vocês. O que é que vocês acharam? Gostei da aula, professor. Deu para entender bem. Só estou passada com as ideias desse senhor. Calma, calma, que isso aqui é só início. Depois que você lê ao longo do tempo, né? Espero que você leia os economistas neoclássicos, né? Vamos lá. Menger, Walras, Marshall, né? Entre outros. Existem diferenças na análise entre eles, mas todos procuram justificar ideologicamente, teoricamente, a propriedade privada, o capitalismo, são defensores do capitalismo, não? Então, eles procuram ocultar todas as contradições do desenvolvimento capitalista, não? Então, as contradições, os conflitos de classe que marcam toda a história do capitalismo. Não? Você tem uma ideia, em plena Acho que é isso, crise, professor. Acho que só um minutinho, em plena crise 29, eles falavam em cada um. em harmonia social, etc., com o mundo em colapso, né? No período entre guerras, os caras falavam disso, você tem uma ideia. Até hoje, na verdade, né? Diga, Fernando, desculpa. Não, o que eu estava dizendo era o seguinte, eu acho que é isso, o difícil é você criar uma linha onde você separa cada um e define os pensamentos. Mas eu acho que dá para, assim, dar por grupo, né, cada um dos pensadores, porque tem pensamentos similares, eles mudam a poucas coisas, alguns outros são bem diferentes, então dá para fazer uma linha aí de Apesar de pensamentos haver entre cada um. diferença, a gente pode falar que eles fazem parte de uma mesma escola, porque há fundamentos comuns na análise, entendeu? Então, por exemplo, por que todos são liberais? Todos defendem a propriedade privada, por exemplo. Tá? Em que pese o fato de haver diferença na análise, todos defendem a propriedade privada. Né? Todos são economistas pró-capitalismo. É diferente, por exemplo, do marxismo. Não? A diferença entre o liberalismo e o keynesianismo, por quê? Por que há diferenças? Porque, em função por exemplo, do reconhecimento da existência de crises, né? Então, para Keynes, o capitalismo é um sistema estruturalmente instável, gera crises, ciclos, etc., depressões, desemprego, né? Convulsões sociais, tipo, né, o da miséria, por aí vai, diferentemente dos autores liberais, né? E também há diferenças na visão sobre o papel do Estado na economia, tá? E o Keynes acentua o papel da demanda efetiva, da procura efetiva, da demanda efetiva, não precisa da demanda efetiva. Então há diferenças. Mas, por outro lado, você pode dizer que Keynes é um autor liberal. Por quê? Porque ele é um defensor do capitalismo. Só que é um defensor do capitalismo regulado. E não do capitalismo regulado, tal como os autores liberais. Entendeu? Então, assim, a gente faz esse enquadramento desses autores, apesar da diferença de análise, porque existem fundamentos comuns, né, na visão desses autores. Tá? Então, por isso que a gente enquadra assim. Mas é claro que você tem que ler cada um, porque existe análises, diferenças de interpretação sobre fenômenos específicos, né? São fenômenos econômicos particulares, digamos assim. A teoria do lucro do Nassau-Semi, que eu acabei de expor, não é a mesma do Smith. Não? Não é a mesma do Smith. Mas, de qualquer forma, os dois são autores liberais. E demais? Posso finalizar a aula? Só uma coisa. Pode. É possível perceber esse fenômeno seriam ciclos históricos que acabam sendo traduzidos, né, por esses conceitos já estabelecidos por esses escritores,
E a gente acaba percebendo que é quase como se fosse feita uma leitura, uma tradução do nosso presente, né? Para a gente poder embasar os nossos horizontes, né? Para onde a gente está, onde a gente está hoje, para onde a gente pode ir e por quê, né? Boa pergunta, viu, Luiz? Primeira coisa, Luiz, você tem toda a razão que você falou. Todo autor, ele parte de um determinado contexto histórico, social, político, cultural, etc. Né? Então, quando ele realiza a investigação no campo da teoria econômica, né, ele está refletindo as condições particulares, né, nas quais ele vivenciou. Então, por exemplo, por que não surgiu uma teoria das crises antes do Ricardo? Né? Porque as crises, enquanto fenômeno regular do capitalismo, surgiram a partir, principalmente, final do século XVIII e início do século XIX. Né? Então, não tinha como autores anteriores falarem da crise. Porque a crise ainda não tinha se manifestado, empiricamente falando. Tá? Então, por isso que o Kesner, por exemplo, que é um fisiocrata, não formulou uma teoria da crise. Mas o Ricardo, né, ele chegou a desenvolver uma teoria da crise, assim como o Malthus também, né, aquela crise da superprodução que eu já expliquei para vocês, e o Marx também, porque todos eles vivenciaram. Né? Então, eles partem de uma situação histórica específica, né, que serve de base para a investigação que eles analisam, que eles desenvolvem, né? Para a teoria que eles contribuíram para desenvolver. Então, esse é um ponto importante que você chamou a atenção. Segundo ponto importante, eu acho que, pelo que eu entendi, você está dizendo assim, a persistência dessas questões ainda na atualidade, correto? Foi mais ou menos isso que você falou? Se eu entendi? Então, por que a persistência, Luiz? Porque, independentemente da diferença entre as escolas, independentemente da base epistemológica que cada uma dessas escolas partem, certo? Dos fundamentos teóricos, né, epistemológicos, né, enfim, filosóficos, todos abordam o mesmo objeto, que é o capitalismo. Né? Não existia economia política, a ciência a economia política, antes do capitalismo. É tanto que ela surge no final do século XVIII, depois da Revolução Industrial, com a obra de Adam Smith. Né? É claro que já tinha os mercantilistas, fisiocratas, mas o status de ciência ela só adquire a partir da publicação da Riqueza das Nações. Então, vejam que o próprio nascimento da economia política, né, é fruto do quê? Da consolidação do capitalismo industrial. Então, todos os autores da economia política abordam o mesmo objeto. Ora, se todos abordam o mesmo objeto, em que pese a diferença histórica, né, entre os autores, então tem autores do século XX e tem autores, como Smith, por exemplo, que nasceu no final do século XVIII. Apesar dessas diferenças, né, de contexto histórico completamente distintos, o objeto é o mesmo. Então, se o objeto é o mesmo, vai ter muitas questões que vão perdurar ao longo do tempo, né, vão se perpetuar ao longo do tempo. Como, por exemplo, a discussão sobre o conceito de riqueza, que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo que essa discussão sempre está sempre presente, né? Quando a gente passa de uma escola a outra. Outro elemento importante, viu? A discussão sobre a teoria do valor. Tá? A discussão sobre o desenvolvimento econômico. O debate sobre desenvolvimento, ele se acelera a partir do pós-guerra. Do pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, no século XX, depois de 45, né? 1945. Só que já tem teoria de desenvolvimento lá nos clássicos, em Smith, em Ricardo, nos neoclássicos do século XIX. Por quê? Porque é um fenômeno empírico, que, independentemente da distância histórica, está presente em diferentes contextos históricos. Então, por isso que muitas dessas questões
né, vão perdurando, né, continuam ao longo do tempo, né, se perpetuam ao longo do tempo. Por exemplo, o fato do capitalismo gerar desigualdades, né, a distribuição da renda, nós vimos que, né, essa questão não é uma questão nova, ela se arrasta, né, ela continua, está presente até o dia de hoje. E esse debate sobre a desigualdade, qual é o melhor método para combater a desigualdade, nós vimos isso em Ricardo, por exemplo, em Malthus, né? Nós vimos isso nos fisiocratas, nós vimos isso nos mercantilistas, né? O debate sobre a intervenção do governo. Então, não é porque o objeto é o mesmo, eu acho que essa é a grande questão, viu? Independente da diferença histórica, o objeto de estudo é o mesmo. Então, essas questões, né, vão emergindo, né, esses fenômenos, eles não são superados. Desigualdade social, etc, etc. Então, como eles não são superados, então é claro que eles vão, né, as reflexões sobre o fenômeno né, vão se acumulando ao longo do tempo, né, vão se reproduzindo ao longo do tempo, né, vão se perpetuando ao longo do tempo. Então, acho que essa é a questão, entendeu? Por isso que é importante estudar a história do pensamento econômico. Por isso que é importante estudar a história do pensamento econômico. Mais algum questionamento, pessoal? Posso encerrar a gravação? Autorizado? Pode. Então, vou Pode encerrar aqui. Boa noite a todos e até sexta-feira, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.